A produtora 360 Way Up, em parceria com a Imagem Filmes, traz ao Brasil o filme Deixados para Trás, O Início do Fim. Esse é um filme sobre o período pós-arrebatamento. E hoje nós vamos conversar com o CEO da produtora 360, que é o Igor Siqueira. Eu sou Carolina Leão e esse é o Comunhão Entrevista. Igor, seja bem-vindo ao Comunhão Entrevista. Muito obrigada por ter aceito o convite. Eu que agradeço, uma alegria estar aqui com vocês na Comunhão Entrevista, um privilégio, né? Participar desse programa da Comunhão. Obrigado, Ana Carol, pelo convite. Vamos conversar um pouquinho sobre cinema, de tudo que está vendo por aí. Vamos começar então falando sobre a mensagem desse novo filme. Qual que é a principal mensagem que esse filme traz? Eu acredito que a principal mensagem dele é falando sobre o final dos tempos. É uma mensagem que ultimamente, pelos últimos anos, tem sido pouco falado. Então o filme vem abordando sobre pós-arrebatamento. Quem ficou, né, depois que Jesus veio e levou a igreja, quem ficou nesse período pós-arrebatamento, o que acontece? E eu acho que é muito bacana porque a gente lê na Bíblia, né, vários relatos, o que vai ser um período difícil, um período de perseguição, mas uma coisa a gente lê, outra coisa a gente conseguir ver. E o filme Deixados para Trás, O Início do Fim, traz essa visão para você entender, ainda que totalmente contextualizado, né, nos dias de hoje, entender o que vai acontecer naquele período com aqueles que ficaram para trás, digamos. Esse filme, Deixados para Trás, O Início do Fim, ele faz parte de uma sequência? E se faz parte, é preciso assistir os outros filmes primeiro para depois assistir esse? Como funciona? O filme vem de uma série, né? Existe a série, são 14 livros do Deixados para Trás e já produziram 3 filmes. Então é uma série, né? E teve ali a trilogia do Deixados para Trás, que foi lançado nos anos 2000, ali no início dos anos 2000. E esse filme, né, dando essa resposta, você não tem a necessidade de assistir os outros, não é uma sequência, ele acaba sendo um reboot, né, das produções. Então, se você ainda não assistiu, não tem problema, eu acho que vale a pena você assistir este, depois você pode até assistir os demais, mas ele faz parte dessa série que é Deixados para Trás, que é um grande sucesso, né, não só no Brasil, em todo o mundo, os livros venderam muito, e por isso que eu fico muito feliz de a gente ter um filme nos cinemas que tem um nome tão forte, uma série tão conhecida, e é super importante isso para essa retomada de um filme cristão nas salas de cinema do país. E com relação aos outros filmes, quais são os diferenciais, os aspectos que se destacam nesse novo filme? Eu acho que a temática é muito relevante. Às vezes o pessoal pergunta como que você seleciona um filme que vai para cinema? E o primeiro aspecto é a mensagem. Qual é a mensagem que o filme traz? Né? Às vezes o filme é super bem produzido, tem um casting muito bom, mas a mensagem não está alinhada, biblicamente alinhada, e também não é uma mensagem que seja relevante para os dias de hoje, por exemplo, não só no Brasil, mas no mundo. Então, acho que o diferencial desse filme é, sim, a produção, né? Tem uma produção muito boa, uma produção atual, a qualidade incrível. Os atores são incríveis também. Você tem o Kevin Sorbo. Kevin Sorbo já é conhecido de muitos, né, em Hollywood e de nós também aqui no Brasil. Ele foi o professor do filme Deus Não Está Morto. Então, ele foi aquele professor ateu que debatia, né, com um aluno. Então, Kevin Sorbo, e tem outros nomes que quem entrar no cinema, assistir, vai reconhecer também. Mas o principal diferencial, acredito que seja a mensagem, que ela é uma mensagem muito atual. A gente vive momentos de guerra, a gente vive momentos de
guerra de não só guerra territorial, mas guerra de narrativas. A gente está num momento que falta muito amor, e o filme Deixados para Trás, o início do fim, entra exatamente num momento que vale a pena, é importante a igreja refletir sobre o amanhã, né? E as pessoas refletirem o que vai acontecer no dia de amanhã. Que para muitos o fim pode ser amanhã, depois da manhã, daqui a um ano. Então o filme traz essa temática para a gente estar preparados para o dia do arrebatamento, ou para o dia que Deus vai falar assim, o seu tempo na terra acabou. Você mencionou a questão de a gente traz esse filme, escolheu trazer esse filme. Qual que é a relação da 360 Way Up com esse filme Deixados para Trás? Eu recebi esse filme tem alguns meses, não muito tempo. Eu já sabia desse filme faz tempo. E quando tem um filme nos Estados Unidos ou qualquer outro lugar, o produtor começa a vender os direitos de cada território. Então, a América Latina, pega Brasil, México, toda a América Latina, normalmente tem um distribuidor que compra, ou eles vão dividindo o território. E o mais vencedores não. O Deixados para Trás foi a Imagem Filmes que comprou toda a América Latina, e somos parceiros, então imediatamente entraram em contato com a gente. Igor, você acredita que esse filme tem condição de ir para cinema? E a gente avaliou, assisti, realmente pela temática, pela série, eu falei, eu acho que tem potencial sim. E a gente entrou numa parceria de co-distribuição. Então a 360 hoje está atuando diretamente com os cinemas, com a Imagem Filmes, que é a distribuidora, e a 360 Way Up hoje está cuidando de toda a comunicação, né? A campanha de comunicação, inclusive a Comunhão é uma grande parceira nossa. Essa campanha de comunicação a gente tem trabalhado no Brasil todo. Então nós tivemos aí 19 pré-estreias do filme, são mais de 6.000 convidados, entre pastores, lideranças, influenciadores, cantores. Então a gente está muito feliz com isso. Hoje a 360 ela cumpre um papel de entrar na necessidade do projeto. Então, em 2019, teve aquele filme Mais Que Vencedores, foi um grande sucesso. Ali a gente distribuiu o filme, cuidou de todo o filme sozinho, mas a gente gosta muito quando tem uma Sony, quando tem a Imagem conosco, Califórnia. Então, a 360 Way Up está aí bem como aquele elo, né? Uma das diretrizes nossas é ser um elo de conexão intermediando entre todos os pontos, que é produção, distribuição, os exibidores e também o público final. Você falou sobre essa questão de outros filmes mais antigos, outros lançamentos, e uma das perguntas que nós temos é que esse é o primeiro filme lançado com campanha normal pós-pandemia, né, com funcionamento regular das redes de cinema. E como que foi essa retomada do mercado? Essa retomada, a retomada pós-pandemia é muito difícil, né? Hoje você tem filmes que antes, lá, 2, 3 anos atrás, tinham bilheterias extremamente relevantes, né? Filmes nacionais. E pós-pandemia isso tudo mudou. Hoje são os grandes blockbusters que fazem bilheteria. A concorrência para os cinemas é muito mais agressiva, muito mais difícil. Então, por isso a escolha do filme, que seria o primeiro filme depois da Covid, era importante. E o Deixados para Trás trouxe esses elementos, que é uma mensagem muito relevante, atores conhecidos e uma franquia, né? É um nome muito conhecido. Então, eu acredito que a gente vai entender como o cinema cristão se consolida nesse cenário pós-pandemia, nessa retomada dos cinemas. E eu acho muito importante e relevante nessa nossa conversa, porque é importante que todos cristãos, todas as pessoas vão aos cinemas agora nesse final de semana, quinta-feira, 27, estreia, né? E aí você tem até o domingo para o filme ter um desenvolvimento ali, uma performance positiva para que o filme continue em cartaz.
Então a gente vai saber exatamente como o cinema cristão vai se posicionar a partir de agora, o pós-pandemia, nesse cenário cinematográfico. Esse, então, é um aspecto que merece destaque, né? A questão de que esse primeiro final de semana, então, entre o dia 29 e 30 de abril, mais a estreia no dia 27 de abril, na quinta-feira, mas esse primeiro final de semana, como o Igor colocou, é um período muito necessário para que o filme ele prossiga na semana seguinte no cinema, né? Ele continue sendo exibido para que ele tenha uma boa repercussão. Então, essa importância de dar preferência, se possível, a esse primeiro final de semana, né? Com certeza. É o final de semana que vai determinar se o filme continua ou não em cartaz. Então, aquele negócio, né? O filme estreou. Esse final de semana tenho meus compromissos. Segunda é feriado, inclusive. Não deixe para outra semana. Vá realmente agora. Se puder ir amanhã, vai amanhã, que é quinta-feira de estreia. Se não, se programe para ir neste final de semana sem falta. Ele é determinante para que a gente consiga manter o filme mais nos cinemas. Essa mensagem chegue até onde muitas vezes a igreja não consegue chegar, que é uma pessoa que está distante da palavra, né? E a gente consiga, inclusive, aumentar as salas. A gente entra em 350, quase 350 salas em todo o país. E um outro aspecto com relação ao cinema é que também vai ter uma promoção voltada para grupos, né? Como que vai funcionar essa promoção? A partir de 20 pessoas, todo mundo paga meia entrada. Então, os cinemas já sabem que se, né, qualquer pessoa que está acompanhando a gente reúne a família, seus grupos de igrejas, suas igrejas, ministérios, chegando no cinema, com 20 pessoas, todo mundo vai pagar meia entrada. E cada cinema, cada exibidor também tem os seus promocionais para grupos, no caso de fechar sala. Então, às vezes eu tenho 80 pessoas, às vezes já consegue fechar uma sala sozinha, às vezes tem acima de 100, você já consegue fechar numa sala sozinho e horários diferentes também. Então, o geral é a partir de 20, todo mundo paga meia, mas a gente está incentivando, mesmo que você não tenha 20 pessoas, reúna o pessoal e vá assistir o filme nesse final de semana, que certamente vai ser uma bênção para a vida de cada pessoa que entrar naquele cinema. A gente costuma falar assim, reúna os grupos de igreja, né, amigos e tal, mas não somente a igreja, mas o público-alvo desse filme também é para aqueles que não são cristãos. Esses também vão entender o filme, podem assistir. É recomendado também esse filme para eles? Eu acho que esse filme é todo aquele que, de repente, em algum momento se perguntou o que vai acontecer no fim, como que vai ser o final. Né? O tagline do filme, inclusive, é muito interessante, é baseado numa história real que ainda não aconteceu. Ou seja, vai acontecer e fica essa sugestão, independente da sua religião, independente se você é cristão ou não, se você é ateu. Eu acho, inclusive, no filme tem um personagem que ele é ateu, independente da sua religião. É importante você ir assistir o filme, e esse filme, no mínimo, ele vai te ajudar a fazer uma reflexão sobre o final dos tempos, sobre o pós, o que vai acontecer. Então, esse filme é para todo ser humano que respira. É importante que vá assistir esse filme, Deixados para Trás, o início do fim, nos cinemas. E como que está sendo a expectativa para esse lançamento, para esse filme? A expectativa é a gente chegar a 1 milhão de pessoas nos cinemas de todo o país. O pessoal me perguntou, mas é um número expressivo? É muito expressivo. 1 milhão de ingressos é um número que só grandes filmes conseguem chegar. Né? Então, Deixados para Trás, eu creio que há um movimento muito grande entre os cristãos, há um movimento muito grande da mídia, inclusive a Comunhão é uma parceira e tem apoiado não só nesse filme, em vários filmes, né? E assim como a Comunhão, tem vários meios de comunicação que apoiam. Então, eu acredito que hoje existe um exército por trás desse filme.
Existem pastores, pessoas, famílias por trás desse filme, e eu creio sim que a expectativa vai muito além do que eu posso imaginar ou pensar, mas o nosso coração, né, ora, clama para que 1 milhão de pessoas estejam nos cinemas, que esse filme continue em cartaz e as salas aumentem, como já aconteceu em outros filmes que a gente lançou, como Quarto de Guerra, começou em 39 salas e chegou a mais de 200 salas. Então, a nossa expectativa é isso, é de ver o que Deus vai fazer com o filme Deixados para Trás, a partir desta quinta-feira, que vai entrar em 350 cinemas de todo o país. Muito obrigada, Igor, pela sua participação. Foi um prazer falar com você. Muito obrigado, uma alegria falar contigo também. Obrigado à Comunhão, Mário, um amigo, um querido. Obrigado pela oportunidade e apoio. E obrigado a toda a equipe da Comunhão. Que Deus abençoe vocês. E finalizo chamando você que está acompanhando a gente. Amanhã, quinta-feira, o final de semana de estreia é muito importante. Assista Deixados para Trás, o início do fim, e não vá sozinho. A gente se vê nos cinemas. Tchau, tchau, que Deus abençoe. Lembrando que esse e outros conteúdos você pode acessar nas nossas plataformas de streaming, pelo YouTube e também pelo portal comunhão.com.br. Não esqueça de nos acompanhar também pelas redes sociais. Até a próxima!